Graça e paz. Bom dia. Quero pedir para os irmãos irem abrindo o texto bíblico de 2 Reis 6. 2 Reis 6. Nós vamos ler 2 Reis 6, de 1 a 7. Hoje é um dia muito especial para a nossa nação, mas eu creio que Deus pode fazer dessa manhã ainda mais especial, através da palavra de Deus, que vai ser ministrada nessa manhã. 2 Reis 6, de 1 a 7, que eu passo a ler. Eliseu faz um machado boiar. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou, e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então, Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Até aqui. Queridos, esse texto ele é incrível. Pode passar em algum momento despercebido, porque considerando as pessoas envolvidas, o profeta Eliseu, você olha para esse texto e você percebe que ninguém se machucou, ninguém se afogou, ninguém foi curado, ninguém foi ressuscitado. E quando eu olhei para esse texto, fiquei pensando, o que essa história tão simples quer nos ensinar? E um machado que cai na água, afunda o ferro, e é feito ali um milagre, é operado um milagre, e esse ferro boia novamente, e se pega o ferro do machado, para continuar. Quais princípios, quais valores nós podemos extrair desse texto? Qual o propósito desse texto? Ele não está na Bíblia por acaso, nada está na Bíblia por acaso. Então nós vamos começar falando um pouco sobre os personagens desse texto. Eliseu foi auxiliar do profeta Elias e foi designado como seu sucessor por volta do século 9 a.C. Eliseu, ele provavelmente veio de uma família com certos recursos financeiros, porque quando Elias o encontrou, ele conduzia a 12ª junta de bois. Então é possível que aquela família que tinha ali a junta de bois, tinha certos recursos financeiros um pouco melhor do que a maioria da população. Mas, naquele momento em que Elias foi até Eliseu para chamá-lo, em nome de Deus, Eliseu pegou aquela junta de bois que ele conduzia e sacrificou naquele momento. Nesse ponto nós já podemos observar uma coisa importante na vida de Eliseu: o seu compromisso de encerrar o seu antigo modo de vida para viver o novo, o qual ele estava sendo convocado. E aí? Você estaria disposto a fazer isso? Você está disposto a encerrar o seu modo de vida atual
para viver o novo, esse é Eliseu. A convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias no Monte Horebe. Deus disse a Elias que ungisse Eliseu como profeta em teu lugar. Se nós contarmos desde esse momento em que Eliseu foi chamado até o final do seu ministério, nós estamos falando em torno de 50 anos de ministério profético. Eliseu, ele era um homem influente no palácio de Israel e também influente em outros reinos, como o de Judá e até na Síria. Eliseu, ele completou a missão de Elias e agiu como líder da escola de profetas, seguindo a tradição de Samuel, além, claro, de ter ungido vários reis nesse período. Eliseu permaneceu servindo Elias no início do seu ministério, até que Elias foi transladado, subiu aos céus, através de um redemoinho, que foi acompanhado de carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Até esse momento, ele serviu a Elias, ali como um auxiliar, sempre honrando Elias. Quando Elias estava próximo de partir, Eliseu, ele pediu algo especial, uma herança, uma porção dobrada do Espírito. Vocês possivelmente conhecem a história, e olha, eu acredito que funcionou, viu? Como a Bíblia relata, em toda a Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério na terra quanto Eliseu. Nenhuma. Eliseu foi usado para a travessia do Jordão, Eliseu foi usado para que as águas de Jericó se tornassem saudáveis novamente, Eliseu foi usado como profeta para ajudar uma viúva que estava endividada, aquele milagre do azeite. O profeta Eliseu profetizou o nascimento de um filho a uma mulher sunamita. Vocês provavelmente conhecem a história. Depois o menino ficou doente, morreu, e Eliseu foi usado por Deus para que aquele menino fosse ressuscitado. Através de Eliseu, Deus deu orientações para que houvesse a cura do leproso Naamã, no Rio Jordão. Gente, Eliseu era um homem muito ungido. Após Eliseu ter morrido, um morto foi jogado na sua sepultura. Na hora que o morto bateu lá na sepultura, encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então, por isso que anteriormente eu falei que aquela história do machado parecia estranha, ninguém foi ressuscitado, ninguém foi curado, porque o homem era unção, era um homem de Deus, um profeta. E Eliseu operou milagres diversos, até depois de morto ele foi usado como instrumento de Deus. Vamos voltar ao nosso texto bíblico, no versículo 5, se você estiver com a Bíblia aberta. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, um ferro, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Na versão Arque. O sucessor de Elias é colocado novamente diante de uma situação inusitada. Foi cortar toras de madeira e o machado caiu, o cabo do machado ficou, mas o ferro caiu na água. E diante dessa situação, o que essa história pode nos ensinar? História simples, uma história extremamente simples, mas com ensinamentos preciosos. Primeiro deles, primeiro tópico, crescimento. Eliseu dirigia um grupo de profetas, como diz a Bíblia. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Versículo 1.
Os filhos dos profetas tinham a visão, a preocupação de crescimento. O objetivo de crescer move a obra de Deus. O objetivo de crescer move a obra de Deus. O crescimento da igreja é um fator relevante. Mas trazendo para a nossa realidade, como isso pode acontecer? Através da palavra, a palavra de Deus nos dá a condição para crescermos espiritualmente. A palavra de Deus, na verdade, ela é a fonte de onde brotam perfeito entendimento, o amadurecimento, as saídas, as respostas, as entradas. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez, João 1,3. Sem a palavra não haveria universo, Hebreus 11,3. Sem a palavra não há vida, João 1,4. A palavra é o meio pelo qual o nosso Deus Pai nutre e proporciona o crescimento aos seus filhos. É aquela velha história, tradição não ganha jogo. Antes de você experimentar do crescimento espiritual em Deus, é necessário abandonar algumas práticas, alguns hábitos, alguns costumes mundanos. Não posso deixar de falar isso. Existe em seu coração a disposição sincera para mudanças, para abandonar o velho e viver o novo? Existe? Sem crescimento na palavra não há crescimento. Sem crescimento na palavra não há crescimento na graça, não há crescimento. Porque a palavra de Deus é que produz crescimento. Como é que está a sua leitura da Bíblia? É preciso alertar que uma igreja cresce quando as pessoas crescem espiritualmente. Segundo ponto que eu quero destacar, versículo 2, a atitude, a iniciativa, a proatividade daqueles profetas que estavam ali, na escola de profetas. Veja o que eles dizem, no começo do versículo 2, dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores, e com elas construiremos. Nós percebemos aqui a vontade desses profetas de trabalhar, de não ficar apenas esperando, mas eles tinham um desejo profundo pela obra. Qual que é a sua função no corpo de Cristo? Você já tem essa revelação? Se não tem, peça a Deus. Nós precisamos ter esse desejo profundo pela obra, assim como esses profetas. Porque a nossa atitude determina a nossa altitude. Nós sabemos, é lógico, que algumas circunstâncias tentam nos desviar desse propósito, mas nós não devemos nos basear nas circunstâncias, mesmo diante de situações complexas e difíceis, nós precisamos tomar a atitude certa, a atitude correta, a atitude que agrada a Deus. Versículo 2, a segunda parte disse, e ele disse, ide. Algumas pessoas, elas aceitam Cristo em suas vidas, mas elas não querem se submeter a Cristo. E por isso não tem paixão profunda pela obra. Se você está nessa situação, você precisa apresentar isso diante do Senhor, porque essa história, ela nos ensina muito. O terceiro ponto que eu quero destacar, a disponibilidade. Veja, versículo 3, um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e ele aceitou. Os profetas reconheciam a experiência de Eliseu, reconheciam nele um veterano, não só na obra de Deus, mas um servo para todas as coisas, um homem exemplar, no qual eles encontravam respeito, eles tinham admiração, não só por ser o mais velho, mas pela dedicação à obra de Deus. Até que ponto nós estamos abertos para essa obra de Deus, para o serviço cristão? Esse é um ponto de reflexão. O próprio Eliseu, como vocês percebem, era um grande homem de Deus, ungido de Deus, um professor, um mestre, um profeta,
mas numa atividade tão simples como cortar lenha, cortar algumas árvores para poder buscar madeira, vigas, ele estava disponível, mas como fazer? Buscando primeiro o reino. Em primeiro lugar, estando atentos à voz do Espírito, sendo servos no que vier à mão, ser submisso. Você está disponível para Deus? Quarto ponto que eu quero trazer nessa manhã: o zelo. Versículo 5: o que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Os nossos dons e talentos também são emprestados. É preciso que nós tenhamos vigilância e oração. Vocês conhecem a parábola dos 10 talentos, e a condenação veio para quem enterrou, para quem descuidou, para quem não trabalhou para que houvesse crescimento. Sim, seus dons e talentos são emprestados para que você use, para que você aperfeiçoe, para que você use com sabedoria. O uso da força sem sabedoria pode destruir uma ferramenta. Não sei, talvez ali a intensidade na hora de bater na madeira, na tora, não era adequada. E aí aquele ferro escapou. Assim também, no uso dos nossos dons e talentos, nós precisamos ter a intensidade adequada. Porque não é pela nossa força, é pela força de Deus. Mas nós precisamos sim usar os nossos dons e talentos, e nós precisamos ser vigilantes com relação a isso. Devemos ter zelo, devemos ter fervor, como diz em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você está sendo cuidadoso com os dons e talentos que Deus te concedeu? Você está usando esses dons e talentos? Porque é aquela velha história, a habilidade sem treino não forma craques e especialistas. Quanto tempo, nós gostamos muito de futebol, né? Quanto tempo aqueles grandes jogadores, ou aqueles batedores de pênalti que acertam tudo, né? Tivemos uma polêmica recente em torno disso. Por que acerta tudo? Porque treina muito? Porque aperfeiçoa o seu talento, a sua habilidade naquele esporte? Assim também os talentos e dons que Deus te dá precisam ser aperfeiçoados, precisam ser trabalhados, precisam ser usados na intensidade correta. Mas, irmãos, quero trazer o quinto ponto, versículo 6. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. Em alguns momentos, nós passamos por queda, nós passamos por dificuldade, nós nos sentimos impotentes, nós perdemos alguém da família, nós caímos em pecado, e por algum motivo nós paramos de usar aqueles dons e talentos. De diversas maneiras isso acontece, e nós não somos os únicos. Não somos os únicos a passar por isso. O próprio Adão não deveria ter comido do fruto, Abraão não deveria ter tido relações com outra mulher que não fosse sua esposa, Moisés, ele não deveria ter batido na rocha 2 vezes e nem tinha o direito de se irar com o povo que ele liderava, porque ele era o líder, ele não tinha esse direito. Davi cometeu adultério e homicídio? Bom, eu não consigo imaginar queda maior. Salomão não foi fiel, Jonatas fugiu do chamado que ele tinha, Pedro negou Jesus. E você, qual foi a sua queda? Qual foi a sua queda?
Talvez você desanimou de usar os seus dons e talentos porque teve perdas, teve prejuízo, porque a empresa quebrou, porque um familiar faleceu. Mas por que você parou? Qual foi o motivo? Muitas vezes, você até já pediu perdão para Deus, mas não consegue se perdoar para poder continuar. Você precisa também aceitar o perdão de Deus, para que você possa prosseguir. Não importa qual foi o tamanho da sua queda, importa o tamanho do Deus que você serve. Porque o que Deus mais quer é devolver para você a ferramenta, devolver o ferro do machado nas tuas mãos. Esse é o desejo de Deus. Versículo 7, sexto tópico, recomeço. Veja o que diz no versículo 7, pegue-o, mandou ele, e o homem esticou o braço e o pegou. Agora só depende de você. O autor da redenção já estendeu a madeira da cruz para reerguer a sua vida. Mas tem sempre aquelas pessoas que citam, né? Ah, fulano pecou, fulano caiu, nunca mais será o mesmo. Mentira. Mentira que o diabo tenta plantar nas pessoas. Romanos 5,20 diz: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o que fazer? Nós precisamos recomeçar recebendo o perdão de Deus, aceitando o perdão de Deus. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos recomeçar com novas atitudes, nós precisamos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Nós precisamos recomeçar com positividade, com fé, Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos recomeçar com planejamento. Nós precisamos recomeçar como Jesus nos ensinou sobre isso, no texto de Lucas 14:28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Recomece retornando para o seu estado original, para a sua identidade. Nós devemos ser como a espuma. A espuma, quando sofre uma pressão, ela achata. Quando esse peso ele é retirado, ela volta para a mesma posição, a sua identidade original. Muitas perdas acontecem no decorrer da vida, muitas quedas. Como deve ser difícil se recuperar da perda de um filho, da perda de um marido, da perda de uma pessoa amada. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos um padrão. Veja a vida de Jó, olha o que Jó diz, olha o que a Bíblia diz sobre Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor, Deus, o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é nosso exemplo. Ele poderia se irar com Deus, mas o comportamento dele ali, diante dessa situação, é o exemplo mais forte que eu tenho para dar, de um homem que sofreu, de que perdeu tudo, mas ele nunca desonrou a Deus, e ele continuou, ele recomeçou.
E a história vocês conhecem, como esse homem prosperou muito mais, como o Senhor devolveu. Eu não sei onde você parou, mas é hora de recomeçar. É hora de recomeçar, é hora de entender que uma batalha perdida não é uma guerra. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele não tem prazer nos que retrocedem. Hebreus 10, 38. Joyce Meyer, uma escritora americana, uma vez disse: se você deixar o medo controlá-lo, jamais irá ver o que Deus pode fazer através da sua vida. O tema de hoje é restauração. Nós precisamos olhar para essa palavra tão simples, de um machado que cai na água, e o profeta Eliseu ali usado para que esse machado, para que esse cabo, para que esse ferro do machado boie, realiza um milagre muito simples, mas com lições muito preciosas. Nós precisamos sim entender que o crescimento deve ser uma busca constante da igreja. O crescimento espiritual deve ser uma busca constante na sua vida. O crescimento move a obra de Deus. Nós precisamos compreender que é necessário ter uma atitude diante do cenário. Sim, nós vamos até o Jordão, nós vamos em frente, nós temos disponibilidade, assim como o profeta Eliseu, profeta experiente, mas ele tinha disponibilidade para toda a obra. Nós precisamos sim ter zelo pelos dons e talentos que Deus nos deu, porque é emprestado, no versículo 5, é emprestado. E se você cair, lembre-se desse exemplo. Lembre-se, procure ver onde caiu e jogue sua madeira, que Deus vai devolver, vai te conceder o perdão. E recomece. Veja, o ferro poderia boiar ali, mas alguém precisava estender a mão para pegar esse ferro. Você precisa estender a sua mão para pegar esse ferro. Você precisa estender a sua mão para tomar posse do perdão, da graça reveladora, da graça transformadora, da graça abundante. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem, ela é simples e ela é curta. Que Deus abençoe a sua vida. Quero concluir. Romanos 5:20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tome posse dessa palavra na sua vida. Tome posse dessa palavra na sua vida e viva o novo, viva a restauração aos padrões bíblicos, em nome de Jesus.